Salve, irmãos, que a paz do Senhor. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia, Apocalipse capítulo 9. A quinta trombeta traz o primeiro terror. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram como a fumaça. Então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para ferroarem como escorpiões. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Também lhes foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor como a ferroada do escorpião. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a guerra. Tinham na cabeça algo semelhante a coroas de ouro e o rosto parecia humano. Os cabelos eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Vestiam uma couraça semelhante ao ferro e as suas asas rugiam como um exército de carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões e por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. Seu rei é o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolim. O primeiro terror passou, mas ainda vem outros dois. A sexta trombeta traz o segundo terror. O sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está na presença de Deus. A voz disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Ouvi que seu exército era constituído de 200 milhões de soldados a cavalo. Em minha visão, vi os cavalos e os cavaleiros montados neles. Os cavaleiros usavam couraças vermelhas, azul escuras e amarelas. Os cavalos tinham cabeças como as de leão e da boca lhes saíam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto por estas 3 pragas que saíam da boca dos cavalos: fogo, fumaça e enxofre. Versículo 19. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda tinha cabeças como as de serpente, com as quais feriam as pessoas. Aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusaram a arrepender-se de seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus roubos. Capítulo 10. O anjo e o livrinho. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol e seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Deu um forte grito com o rugido de um leão e os 7 trovões responderam. No momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz do céu falou novamente comigo. Vai e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pega-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como o mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi.
Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Capítulo 11. As duas testemunhas. Depois disso, recebi uma vara de medir e me foi dito: vai e tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte o número de adoradores. Mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Darei autoridade a minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tenta lhes fazer mal, da boca lhe sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem, e têm poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de toda espécie, quantas vezes desejarem. Versículo 7. Quando tiverem concluído seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas, e elas vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos, e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam atormentado. Depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas e eles se levantaram, enchendo de terror os que os viram. Então uma forte voz do céu disse aos 2: subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, sobre o olhar de seus inimigos. Nesse momento houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram e as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O segundo terror passou, mas logo vem o terceiro. A 7ª trombeta traz o terceiro terror. O 7º anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo de tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos os que causaram destruição na terra. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Apocalipse 12. A mulher e o dragão. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com uma lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas na cabeça. Com a cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz a um filho, que governará todas as nações com um cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu.
Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então houve uma forte voz que bradava do céu: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhes resta pouco tempo. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo. Tempos e metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na praia junto ao mar. Ester, capítulo 3. A conspiração de Amã contra os judeus. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu tinha lhe dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, do império de Xerxes. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositados nos tesouros do rei. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo real e o entregou a Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo são seus, faça com eles o que lhe parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados, e um decreto foi redigido exatamente da forma como Amã ditou. Em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse.
Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. Capítulo 4. Mardoqueu pede ajuda a Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco em cinzas. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Versículo 10. Então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei no pátio interno sem ter sido convidado está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias que o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, o alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente por uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha? Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Capítulo 5. O pedido de Esther ao rei. No terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do meu reino. Esther respondeu: se lhe parecer bem, venha hoje com a mãe a um banquete que prepararei para o rei. O rei se voltou para seus servos e disse: digam a Amã que venham depressa para um banquete, como Esther pediu. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: agora diga-me o que você deseja. Qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Esther respondeu: este é meu pedido e meu desejo. Se conto com a favor do rei, e se lhe parecer bem atender o meu pedido, venha amanhã com Amã ao banquete que lhes preparei. Então explicarei do que se trata.
O plano de Amã para matar Mardoqueu. Amã saiu do banquete muito feliz e animado. Contudo, ficou furioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou nem demonstrou nervosismo em sua presença. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Então reuniu seus amigos e sua esposa Zeres, e gabou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Disse também: se isso não bastasse, a rainha Esther convidou somente o rei e a mim para um banquete que ela preparou, e ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Depois acrescentou: nada disso, porém, me satisfará, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Então Zeres, esposa de Amã, e todos os amigos dele sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros, e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou a Amã, e ele mandou fazer a forca. Capítulo 6. O rei honra Mardoqueu. Naquela noite o rei não conseguia dormir. Então mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtanã e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam: é Amã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Amã pensou: a quem o rei desejaria honrar senão a mim? Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, disse o rei a Amã. Vá depressa pegar meu manto e meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Então Amã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa abatido e humilhado. Quando Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e a sua esposa disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Esther havia preparado. Capítulo 7. O rei manda executar Amã. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: diga-me, o que deseja, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. A rainha Esther respondeu: se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância.
Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Esther respondeu: Nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali implorando por sua vida a rainha Esther, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esther estava reclinada. E neste exato momento, o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: Ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio diante de meus próprios olhos? E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Capítulo 8. Um decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou a rainha Esther os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com o selo real, que ele havia tomado de volta de Amã, e o entregou a Mardoqueu. Assim, Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Então Esther voltou a apresentar-se ao rei e, caindo aos seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o Agagita, contra os judeus. Mais uma vez, o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Disse ela: Se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto e se tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Amedata, o Agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição de minha família? O rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Entreguei a Esther os bens de Amã, e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora enviem aos judeus um decreto em nome do rei dizendo o que vocês acharem melhor, e selem-no com o anel do rei. Lembrem-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode ser revogado. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo as dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e o selou com o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse ou a seus filhos e esposas. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Versículo 13. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes criados nas estrebarias do rei. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. E o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade e alegria
e foram honrados em toda parte. Em cada província e cidade, em cada lugar onde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus, porque temiam o que os judeus pudessem fazer com eles. Capítulo 9. A vitória dos judeus. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Reuniram-se em suas cidades em todas as províncias do rei Xerxes para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguiu resistir-lhes, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais do rei ajudaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Ele havia sido promovido no palácio do rei e, à medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos e fizeram o que queriam com aqueles que os odiavam. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Parsmata, Arizai, Aridaí e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã, mandou chamar a rainha Esther e disse: só na fortaleza de Suzã os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Amã. Se fizeram isso aqui, o que terão feito nas províncias? E agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido. Diga-me, será feito. Esther respondeu: se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. O rei concordou e publicou o decreto em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, porém, não tomaram nenhum despojo. Enquanto isso, os outros judeus em todas as províncias do rei haviam se reunido para defender a própria vida. Livraram-se de seus inimigos ao matar 75.000 dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Isso foi feito em todas as províncias no dia 7 de março e no dia 8. No dia 7 de março. E no dia 8 descansaram e comemoraram sua vitória com um dia de festa e alegria. Os judeus de Suzã mataram seus inimigos no dia 7 e 8 de março e descansaram no dia 9, fazendo dele um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais celebram a festa anual nesse dia determinado, data em que se alegram, festejam e presenteiam uns aos outros com alimentos. A festa de Purim. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres. Assim recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos e em que sua tristeza foi transformada em alegria e seu lamento em dia de festa. Os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram esse costume anual. Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus, havia tramado destruí-los numa data determinada pelo lançamento de sortes, chamadas Purim. Mas quando Esther foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Amã se voltar contra ele, e Amã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso, essa comemoração se chama Purim,
palavra que se usava antigamente para lançar sortes. Assim, por causa da carta de Mardoqueu e daquilo que lhes havia acontecido, os judeus em todo o reino concordaram em dar início a essa tradição e transmiti-la a seus descendentes e a todos que se tornassem judeus. Declararam que não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias na data determinada. Estes dias seriam celebrados e comemorados de geração em geração por todas as famílias em todas as províncias e cidades do império. A festa de Purim jamais deixaria de ser celebrada pelos judeus, e nem a lembrança do que havia acontecido se apagaria entre seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer a festa de Purim. Enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Essas cartas estabeleciam a festa de Purim, uma celebração anual desses dias na data determinada, conforme decretado tanto pelo judeu Mardoqueu como pela rainha Esther. O povo resolveu celebrar essa festa, assim como havia estabelecido para si e seus descendentes os tempos de jejum e de lamentação. Assim, o decreto de Esther confirmou as orientações para a festa de Purim, e tudo foi escrito nos registros. Esther capítulo 10. A grandeza de Xerxes e de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs tributos a todo o seu império, incluindo as distantes regiões do litoral. Suas grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem de seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Isaías capítulo 1. Estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve essas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Mensagem para o povo rebelde de Judá. Ouçam os céus, preste atenção à terra, assim diz o Senhor. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor. Mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor. Desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Porque continuam a atrair castigo sobre si, vão se rebelar para sempre. Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas, e não há ataduras nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas, estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. A bela Sião está abandonada como o abrigo do vigia do vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Prestem atenção à lei de nosso Deus, povo de Gomorra. O que os fez pensar que desejo seus muitos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes.
Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. A cidade infiel. Não, Jerusalém, cidade infiel. Vejam como a cidade, antes tão fiel, tornou-se uma prostituta. Antes era o centro da justiça e da retidão, agora está cheia de assassinos. Antes era como prata, agora se tornou coisa desprezível. Antes era pura, agora é como vinho misturado com água. Seus líderes são rebeldes, companheiros de ladrões. Todos eles amam subornos e exigem propinas, mas não defendem a causa dos órfãos nem se preocupam com o direito das viúvas. Por isso, o soberano Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, diz: Eu me vingarei de meus inimigos, darei a meus adversários o que eles merecem. Levantarei o punho contra você, o derreterei e separarei o que é descartável e removerei todas as suas impurezas. Eu lhe darei bons juízes e conselheiros sábios, como tinha no passado. Então você voltará a ser chamada de centro da justiça e cidade fiel. Sião será redimida pela justiça, e os que se arrependerem serão restaurados pela retidão. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos e serão consumidos os que abandonaram o Senhor. Vocês se envergonharão de sua idolatria em bosques de carvalhos. Ficarão desconcertados de terem adorado em jardins dedicados a ídolos. Serão como uma grande árvore com folhas murchas, como um jardim sem água. Os mais fortes em seu meio desaparecerão como palha. Seus atos perversos serão a faísca que a incendeia. Queimarão junto com suas obras e ninguém conseguirá apagar o fogo. Isaías capítulo 2. O reinado futuro do Senhor. Essa é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: Venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos e nele andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Advertência sobre o julgamento. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. Pois tu, Senhor, rejeitaste teu povo, os descendentes de Jacó, porque encheram a terra com práticas do Oriente e feiticeiros, como é costume dos filisteus. Sim, fizeram acordos com nações estrangeiras. Israel está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontestáveis. Sua terra está cheia de cavalos de guerra, seus carros de combate não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. O povo adora objetos que fez com as próprias mãos. Por isso agora serão humilhados e todos serão rebaixados. Não os perdoes. Escondam-se em cavernas no meio das rochas, escondam-se no pó, para escaparem do terror do Senhor e da glória de sua majestade.
O orgulho humano será rebaixado, a arrogância humana será humilhada. Versículo 11. O orgulho humano será rebaixado, a arrogância humana será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia de acerto de contas. Ele castigará os orgulhosos e os poderosos e derrubará tudo que se exalta. Cortará os cedros imponentes do Líbano e os grandes carvalhos de Bazã. Arrasará os montes altos e as colinas elevadas. Derrubará as torres altas e os muros fortificados. Afundará os grandes navios mercantes e todas as magníficas embarcações. O orgulho humano será humilhado, a arrogância humana será rebaixada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. Os ídolos desaparecerão por completo. Quando o Senhor se levantar para sacudir a terra, seus inimigos rastejarão para dentro de buracos no chão. Em cavernas no meio das rochas, se esconderão do terror do Senhor e da glória de sua majestade. Naquele dia abandonarão os ídolos de ouro e prata que eles próprios fizeram para adorar. Deixarão seus deuses para roedores e morcegos, enquanto rastejam para dentro de cavernas e se escondem entre as rochas dos desfiladeiros. Tentarão escapar do terror do Senhor e da glória de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Não ponham sua confiança em simples mortais. São frágeis como um sopro. Que valor eles têm? Salmos 106. Louvado seja o Senhor, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me. Que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos. Que eu me alegre na alegria de teu povo e exulte com aqueles que pertencem a ti. Pecamos como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. Versículo 7. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Não se lembraram de seus muitos atos de bondade. Rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo ele os resgatou, para proteger a honra de seu nome e para mostrar seu grande poder. Ordenou que o Mar Vermelho secasse e os conduziu pelas águas, como por um deserto. Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras de seus adversários. As águas se fecharam e cobriram seus opressores. Nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu a seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso a terra se abriu e engoliu Datã e sepultou Abirão e os outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que o seguiam. Uma chama consumiu os perversos no monte. Uma chama consumiu os perversos. Versículo 19. No monte Sinai fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal. Trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito.
atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso declarou que os destruiria. Mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim, ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terras distantes. Depois juntaram-se aos sacerdotes de Baal em Peor, chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Com todos esses atos provocaram a ira do Senhor, por isso uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar e ele falou sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhe havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram seus costumes. Adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas. Derramaram sangue inocente e sangue de seus filhos e filhas. Ao oferecer sacrifícios aos ídolos de Canaã, contaminaram a terra com sangue. E a si mesmos contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adulterado. Por isso a ira do Senhor se acendeu e ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade. Entregou-os às nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiam e os sujeitaram a seu poder cruel. Versículo 41. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se da aliança com eles e teve compaixão por causa do seu grande ato de amor. Fez com que seus captores o tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações para darmos graças a teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Capítulo 107. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou. Proclamem em alta voz. Contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos, pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos e sedentos. Chegaram à beira da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor que Ele os livrou de seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro e uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Estavam sentados na escuridão e em trevas profundas, presos com as algemas de ferro de sofrimento. Rebelaram-se contra as palavras de Deus. Versículo 11.
Rebelaram-se contra Deus as palavras Rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Caíram e não houve quem os ajudasse. Em sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou de seus sofrimentos. Tirou-os da escuridão e das trevas profundas e quebrou suas algemas. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois ele quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Verso 17. Foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa de seus pecados. Não conseguiam nem pensar em comer e estavam às portas da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou de seus sofrimentos. Enviou sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem suas obras com canções alegres. Viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem, os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus. Depois desciam às profundezas, foram tomados de pavor. Cambaleavam e tropeçavam como bêbados e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou e ele os levou ao porto em segurança. Que louvem o Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que o exaltem em público diante da comunidade dos líderes do povo. Ele transforma rios em desertos e fontes de água em terra seca. Torna a terra fértil em solo inútil, por causa da perversidade de seus habitantes. Também transforma os desertos em açudes e a terra seca em fontes de água. Leva os famintos para ali se estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Mas quando diminuem em número e empobrecem por causa da opressão, da miséria e da tristeza, o Senhor lança desprezo sobre seus príncipes e os faz vagar num deserto sem caminhos. Contudo, livra dos sofrimentos pobres e aumenta suas famílias como rebanhos de ovelhas. Os justos verão essas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Quem é sábio levará tudo isso a sério, perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. Salmo 108. Cântico, Salmo de Davi. Meu coração está firme em ti, ó Deus, por isso te cantarei louvores com todo o meu ser. Despertem lira e harpa, quero acordar o amanhecer com minha canção. Eu te darei graças, Senhor, no meio dos povos, cantarei louvores a ti entre as nações. Pois o teu amor é mais alto que os céus, e tua fidelidade chega até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus. Que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Agora, livra teu povo amado. Responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus, em seu santuário, prometeu. Com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés. Efraim é meu capacete e Judá meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar. Limparei os pés sobre Edom e darei um grito de triunfo sobre a Filístia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois ele pisará
os nossos inimigos. Amém.